Noite a todos. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Tenho uma alegria imensa a gente estar aqui reunido hoje, então, para começar o Esquenta Endosul 2026. A gente já está aquecendo, então, os nossos motores para o encontro presencial de maio, que vai ser aqui em Porto Alegre, já com mais de 400 inscritos e com mais de 100 trabalhos recebidos até o momento. Então, nós já estamos comemorando. E a gente inicia então esse encontro nesse mês bem simbólico para nós, que é março, onde a gente comemora o Dia Mundial da Obesidade. E a gente vai trazer um tema muito especial dessa parte, que é a saúde metabólica na adolescência. Então, a adolescência é essa fase de transformação, mas também uma fase de uma grande oportunidade que a gente tem para manejar essas nossas doenças metabólicas. E para dividir, então, a moderação aqui dessa noite comigo, eu tenho o prazer de chamar a doutora Karen de Marca, a diretora técnico-assistencial do IED, a presidente eleita da SBEM Nacional e preceptora também da PUC-Rio IED, do Programa de Residência Médica. Karen, uma alegria dividir contigo esse momento e queria te chamar já para participar. Obrigada pelo convite da Regional Rio Grande do Sul e, na verdade, todas as regionais do Sul, né? Parabenizar por esse evento. Foi sensacional já os números apresentados aí, tenho certeza que vai ser um sucesso o evento. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um assunto que realmente merece uma grande atenção, né? Quando a gente fala de obesidade, a gente fala em prevenção. E a gente sabe que quem a gente tem que olhar com muito cuidado são as nossas crianças e adolescentes. Eu acabei de pegar aqui dados, do Atlas, que foi, publicado recentemente, da Federação Mundial de Obesidade. E aqui cita que a gente pode ter em 2040 cerca de 228 milhões de crianças convivendo com obesidade. Isso significa 11,9% da população. Atualmente, a estimativa é de 8,7%. E chegando aqui na região das Américas, inclusive, há um número de, atualmente, 17,8% e 22,3% em 2040. É uma perspectiva que assusta quando a gente pensa que são crianças e adolescentes, né? E que, inclusive, hoje a gente vai falar muito sobre as complicações e sobre o tratamento da obesidade, e que aqui mostra também que a prevalência, né, de doença, a esteatose, né, metabolicamente disfuncional, estaria presente atualmente já em 98 milhões de crianças, além de complicações como triglicerídeo alto, hipertensão e hiperglicemia. Então é por isso que hoje a gente está aqui contando, né, com especialistas e falar sobre o nosso próximo palestrante me dá bastante prazer, porque é o grande exemplo do quanto que a endocrinologia e a hepatologia hoje em dia caminham muito juntas. Estudamos as mesmas condições. O nosso palestrante que está aqui é uma pessoa muito querida. E que aqui no Rio de Janeiro é um grande colaborador, até mesmo do IED, ele já ganhou até um crachá do IED, ele nem pertence ao IED, e ele já virou um grande metabologista. Então, eu queria apresentar o João Marcelo Araújo Neto, que tem mestrado e doutorado, é professor de hepatologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele hoje vai falar, então, né, sobre como é encarado hoje em dia, avaliado a doença, né, que já acontece já a presença de uma doença infiltrativa gordurosa no fígado de crianças e provocando já impacto metabólico. Então, ele vai falar um pouco sobre isso e também como está o novo guideline em relação a essa população. Então, bem-vindo, João. Obrigada pela presença e vamos começar então com a sua aula. Obrigado, Karen. Obrigado, Carolina, pelo convite. Maria Edna também. Vou compartilhar aqui os slides, e aí eu vou perder vocês um pouquinho. Vocês estão vendo aqui? Sim. Isso. E ao vivo, né? Sempre entra uma ligação no meio da apresentação. Pronto. Vocês estão conseguindo ver os slides? Sim, estamos vendo direitinho, João. Então, pessoal, obrigado, Karen, aí pelas palavras, não mereço tantas, mas posso dizer que com certeza sou apaixonado pelo que faço, pela hepatologia e trabalho com doença hepática gordurosa há muito tempo e recentemente a gente tem sido desafiado, eu digo desafiado porque eu sou hepatologista de adulto, mas desafiado em entrar também no meio pediátrico e dentre os adolescentes. Adolescentes, a gente já está mais para o adulto, muitas vezes, do que para a criança, mas a gente tem sido desafiado a entender doença hepática gordurosa em crianças por vários motivos, e um deles
pelo fato de que a gente está vendo essa epidemia de obesidade que a gente já está acompanhando há muito tempo em adultos se espalhar também para as crianças. Hoje, quando a gente olha a prevalência de doença hepática gordurosa em adolescentes, a gente tem uma variação muito ampla nas estatísticas por vários motivos, dentre eles porque a gente tem dados muitas vezes que não são de boa qualidade e também porque é uma doença em que a incidência está alta, então a prevalência, obviamente, está mudando com o tempo. Peguei aqui um estudo de 2021, não tem muito tempo, sugerindo uma prevalência global de doença hepática gordurosa em adolescentes em torno de 5%. Vocês vão ver aqui ao longo da apresentação que tem outros dados que sugerem que isso pode ser até 25% da população. Só para a gente dar uma comparação com adultos, hoje no Brasil a prevalência de doença hepática gordurosa em adultos gira em torno de 40 a 45% da população. Varia muito com a população que a gente está estudando, mas essa é a prevalência última que a gente tem de 44% na América Latina. Então, é, é bastante no universo pediátrico, mas ainda abaixo do que a gente tem para adultos. Quando a gente vê como é que essa prevalência tem evoluído ao longo do tempo, esse é um gráfico que eu achei muito interessante. A gente vê que praticamente todos os países do mundo têm aumentado a prevalência de doença hepática gordurosa entre 2010 a 2021. Somente o Irã, e eu não sei explicar o porquê, pessoal, mas somente o Irã teve uma redução nesse período de prevalência de doença hepática gordurosa em adolescentes. Brasil, Estados Unidos, Europa e até mesmo a África, veem esses números a aumentar. Como eu falei, embora exista uma divergência de dados, dependendo da forma como a gente analisar a população, isso a gente pode encontrar mais ou menos. E achei interessante também trazer esse estudo aqui, um estudo em que eles pegaram 240 adolescentes, é um estudo de adolescentes, entre 2017 e 2018, e eles fizeram elastografia nesses adolescentes para avaliar presença de gordura, quantificação de gordura e presença de fibrose. E vejam que interessante, nessa coorte aqui, eles acharam uma prevalência de doença hepática de 24%, sendo que 10%, que é 11%, tinham esteatose acentuada, isso é, tinham uma quantidade máxima de gordura no fígado. E em torno de 4% dos pacientes eles acharam a elastografia alterada, já sugerindo fibrose. Nas análises multivariadas, os fatores que impactaram dizendo se o paciente tinha ou não esteatose acentuada foram o IMC, o sexo, principalmente os homens, a etnicidade, hispânico ou não hispânico, e aí aqui no Brasil isso se perde um pouquinho, e a presença de hipertensão. Então, em vários estudos mostrando que em adolescentes a presença de hipertensão é um marcador de que esse paciente pode ter gordura no fígado porque ele está metabolicamente doente. E o que que se associou com a presença de fibrose? Eu vou daqui a pouco explicar o que que é esteatose, o que que é fibrose, mas o que que se correlacionou na análise multivariada com fibrose foi o IMC e a etnicidade. Nós sabemos que hispânicos tendem a acumular mais gordura no fígado quando a gente compara com não hispânicos ou quando a gente compara com a população branca, americana e europeia. A população hispânica tem uma tendência maior de acumular gordura no fígado. É, aqui, aqui é já do guideline da Associação Americana para Estudos do Fígado, mostrando que meninos, né, adolescentes, homens e crianças têm mais acúmulo de gordura no fígado e que conforme as faixas etárias vão progredindo da infância para a adolescência, a prevalência vai aumentando e, como eu já falei, hispânicos têm mais gordura no fígado. E a gente, no que diz respeito a adultos, a gente sabe que a doença hepática gordurosa ela se associa intimamente com a presença da síndrome metabólica. Então, a doença hepática gordurosa, a gente pode dizer que ela é uma manifestação também da síndrome metabólica, diferente de outros órgãos que podem acumular gordura, como, por exemplo, o pâncreas. No fígado, a gordura ela pode levar a um dano irreversível do fígado, então é um órgão mais sensível ao acúmulo de gordura. Na infância e na adolescência,
a gente consegue fazer muitos links entre o desenvolvimento de gordura no fígado e outros fatores que a gente não fala muito ou não consegue enxergar muito no adulto. Então, a idade da mãe na gestação, se a mãe tinha obesidade, a qualidade nutricional da mãe durante a gestação, se a mãe tinha diabetes, se a mãe podia ter disbiose, e disbiose na criança, embora no adulto também. É uma pauta muito sensível, né? A gente sabe hoje a correlação do eixo intestino-fígado estão intimamente ligados em várias doenças e também na doença hepática gordurosa. Na criança e no adolescente, a gente também leva muito em consideração as variantes genéticas. Vocês vão ver aqui essas sopas de letrinha. Isso para a gente já é uma realidade no nosso dia a dia na hepatologia. Inclusive, na clínica, ocasionalmente, a gente já faz análises genéticas. Então, estou falando fora do contexto de uma pesquisa, a gente já faz análises genéticas. E na criança e no adolescente, é mais evidente porque a gente consegue por uma manifestação precoce, fazer links maiores entre a presença de gordura no fígado e predisposições genéticas. É óbvio que as nossas crianças e adolescentes estão submetidos a dietas muito inadequadas, e isso também está intimamente ligado com o desenvolvimento de gordura no fígado, assim como algumas doenças endócrinas, a gente vai falar mais para frente. Só queria deixar claro aqui que os estudos eles também linkam de forma muito perversa a gordura no fígado, a famílias de baixa renda, a situações de insegurança alimentar e a baixa escolaridade dos pais. Então, isso leva a gente a entender que comida tem qualidade. Então, famílias que estão submetidas à alimentação de qualidade ruim, e no passado a gente se preocupava com desnutrição, agora a gente se preocupa com obesidade, são famílias em que estão num risco maior dos filhos terem gordura no fígado. Essa imagem aqui eu trouxe só para ilustrar um pouquinho da evolução da doença, mas vou falar de uma forma mais simplificada no próximo slide. Essa da diretriz da Sociedade Americana para Estudos no Fígado, mostrando que pessoas que têm um tecido adiposo normal têm hepatócitos normais e, em geral, têm microbiotas saudáveis. A partir daqui, pode-se começar a gente ter um tecido adiposo disfuncionante que vai levar a um acúmulo de gordura no fígado e que, numa relação intrínseca de ida e volta, vai promover desbiose e a própria desbiose vai promover alteração tanto no metabolismo lipídico quanto no acúmulo de gordura no fígado. E, em última análise, um tecido adiposo inflamado com um fígado inflamado e a gente vendo o desenvolvimento, a consequência do fígado inflamado, que é o desenvolvimento de fibrose. Vou simplificar aqui essa história. Eu sei que talvez essa imagem aqui seja muito óbvia para muitos colegas, mas vou explicar um pouquinho da história natural da doença hepática gordurosa, porque é fundamental isso aqui para a gente entender todo o resto. A doença hepática gordurosa ela se inicia com acúmulo excessivo de gordura dentro dos adipócitos. Então a gente tem aqui, talvez vocês estejam conseguindo ver a ponta do mouse aqui, vacúolos lipídicos dentro dos hepatócitos, alguns grandes, alguns pequenos, isso aqui a gente chama de esteatose. A grande maioria dos nossos pacientes, quer sejam adolescentes, quer sejam adultos, eles vão passar a vida inteira apenas com esteatose, não vão evoluir para as próximas fases. Alguns pacientes, em torno de 20%, eles passam para uma segunda fase, em que, além de ter gordura no fígado, nós temos dois fenômenos aqui inflamatórios, que são inflamação lobular e o desenvolvimento de uma degeneração dos hepatócitos, que a gente chama de balonização. Quando a gente tem isso presente, a gente tem a esteatohepatite. Esse é um fenômeno que a gente não consegue enxergar, esse fenômeno a gente não consegue diagnosticar por métodos não invasivos. E qual é o problema de se ter esteatohepatite? É porque ela leva ao desenvolvimento de fibrose. Vocês vejam aqui também na ponta do mouse, septos em azul de fibrose, ainda pequenininhos, fininhos, penetrando no meio dos hepatócitos, mas eles podem evoluir a formar septos grossos, como esses que a gente vê aqui na figura do lado, que eles sequestram os hepatócitos no que a gente chamava antigamente de nódulos de regeneração. A gente sabe que esses nódulos são hepatócitos ilhados no meio de um monte de fibrose, e quando a gente vê esse fenômeno aqui, o paciente tem cirrose.
Nós temos uma grande preocupação com a fibrose. A fibrose é um marcador de que o paciente está indo mal, dado o fato de que a gente não enxerga essa fase aqui por métodos não invasivos. A única forma de enxergar a esteatohepatite é fazendo biópsia hepática, e a gente, obviamente, na prática clínica não sai fazendo biópsia hepática em todo mundo. Então, como a gente não enxerga a esteatohepatite, todo o nosso trabalho é baseado em diagnosticar a fibrose. Hoje nós quantificamos essa fibrose numa escala que vai de 0, que é não ter fibrose, a 4, que é ter cirrose, e a gente chama a escala Metavir de F1, F2, F3 e F4. Então, no nosso dia a dia, a gente vai conseguir diagnosticar entre ter ou não ter gordura no fígado e ter ou não ter fibrose, e a partir dessas variáveis, a gente vai tomar decisões no tratamento. Diferente de adultos, nas crianças e nos adolescentes, quando a gente olha para a gordura no fígado, a gente está muito mais olhando um reflexo da síndrome metabólica, do status metabólico daquele paciente, do que outros interferentes que são muito comuns no adulto, como o álcool. Então, no adulto, a gente o tempo inteiro, quando olha um paciente com gordura no fígado, a gente fala, poxa, será que o que está predominando é o caráter metabólico? Será que tem também o paciente consumindo álcool em excesso? E hoje, com o desenvolvimento de ferramentas, de exames, para a gente saber se o paciente está bebendo ou não, a gente descobriu, nós estamos descobrindo, esse é um assunto que está em franca ebulição no meio científico do fígado, que os pacientes mentem demais para a gente no que diz respeito ao álcool. Então, hoje, tem formas de a gente medir o consumo de álcool através de exames como, por exemplo, o PET, que é um exame de urina, que a gente não tem no Brasil, mas está super popularizado nos Estados Unidos. E a gente está descobrindo que os nossos pacientes dizem para a gente, na forma clássica da anamnese, que eles bebem muito menos, mas esse não é um problema tanto para crianças e para alguns grupos de adolescentes. Lembrar que a doença hepática gordurosa, assim como a obesidade, ela está relacionada a várias outras doenças sistêmicas, como a apneia obstrutiva do sono, como a presença de disfunção renal, alteração no metabolismo ósseo, ovário policístico. Não vou ficar falando muito disso, porque eu acho que, dentre colegas endocrinologistas, talvez eu vá chover no molhado falando disso aqui. Um ponto muito diferente em doença hepática gordurosa de pediatria para adulto é a forma de se diagnosticar o paciente. Então, nos adultos, como que a gente faz o diagnóstico? A gente vê um paciente sob risco de ter gordura no fígado, a gente faz o cálculo de um score de risco dele ter fibrose avançada, que é o FIB-4. Se esse score der aumentado, a gente vai para a elastografia. Essa é a propedêutica dos adultos. Só que nas crianças, essa propedêutica ela é diferente. Primeiro, porque o score de risco, que é o FIB-4, para avaliar risco de fibrose avançada que a gente usa em adultos, ele não é adequado para crianças porque ele leva em consideração a idade. Então, as crianças acabam, se a gente aplicar ele a crianças, a gente acaba subestimando o risco de fibrose. E segundo, as elastografias, elas são bem menos validadas nas crianças do que nos adultos. Então, ainda por falta de validação, é um método muito precioso para crianças e adolescentes, mas por falta de validação ele não entrou ainda nas diretrizes diagnósticas. E como é feito o diagnóstico de doença hepática gordurosa em adolescentes e crianças? A gente vê pacientes sob risco de ter gordura no fígado, isso é, aqueles com sobrepeso ou obesidade, ou com fatores de risco metabólicos, como resistência insulínica, diabetes, e a gente olha as enzimas hepáticas. Então, as enzimas hepáticas, que são assim, renegadas nos adultos, porque a gente sabe que grande parte dos pacientes que desenvolvem esteatohepatite e fibrose, eles passam a vida inteira com enzimas hepáticas normais. Para as crianças, eles são muito importantes no diagnóstico, e os pontos de corte para meninos e meninas estão aqui. Se a gente tiver enzimas hepáticas, as aminotransferases, a AST e a ALT, maior do que 26 em meninos ou maior do que 22 em meninas, a gente suspeita que pode ter doença hepática gordurosa. E a partir daí, o que que a gente faz? A gente primeiro espera um tempo e repete essas enzimas hepáticas, então espera 3 meses e repete.
Nesse meio tempo, a gente já vai fazendo uma avaliação metabólica, ver como é que está a glicemia, ver os parâmetros antropométricos do paciente. A gente, principalmente falando de adolescente aqui, que é o nosso foco, a gente exclui que eles tenham outras hepatopatias, incluindo aí o álcool para os adolescentes. E aí a gente vai para algum método de imagem tradicional, como ultrassom, tomografia ou ressonância. Eu tirei a tomografia daqui, porque as diretrizes, embora incluam a tomografia, hoje, se a gente tem acesso a um ultrassom ou ressonância para o fígado, não tem sentido a gente botar o nosso paciente sob risco de radiação com tomografia. Lembrar que nas crianças com gordura no fígado, a gente, assim como os adultos, tá? A gente tem sempre que fazer o diagnóstico diferencial de outras doenças, então a gente tem que olhar se o paciente tem alguma hepatite viral crônica. Nas crianças, se tem alguma, se ele, principalmente se ele tiver enzimas hepáticas muito altas, se tem algum marcador para hepatite autoimune, e obviamente fazer uma avaliação completa antropométrica e de risco cardiovascular. Lembrar o tempo inteiro como o diagnóstico aqui nas crianças é baseado em enzimas hepáticas, nos medicamentos, medicamentos são uma das principais causas de aumento de enzimas hepáticas, então corticoides, contraceptivos, anticonvulsivantes, antidepressivos, metotrexato, anti-inflamatórios e antibióticos, todos esses medicamentos podem fazer aumento de enzimas no fígado, e é exatamente por isso que as diretrizes mandam repetir 3 meses depois as enzimas hepáticas, e lembrar nas crianças das doenças familiares. Então, vou citar algumas aqui. Uma doença que a gente procura muito em adultos e que a gente não vê, que é a deficiência de lipase ácida lisossomal, a famosa LAUD. Recentemente, há alguns anos, fez um inquérito gigante no Brasil, procurou a beça, não achou ninguém. Recentemente, uma colega achou um caso aqui no Rio, mas é raríssimo. Lembrar das doenças associadas às dislipidemias familiares, podem estar associadas à doença hepática gordurosa. E aqui, Karen, ó, sei que esse assunto você gosta, as lipodistrofias congênitas ou parciais são muito importantes. E aí, trabalho com vocês lá, ajudando, fazendo parceria lá no IED há tanto tempo, e acabei que fico vendo um monte de paciente com lipodistrofia, desde as crianças aos adultos. A gente tem sempre que lembrar disso aqui na nossa prática do dia a dia. Tratamento da doença hepática gordurosa nos adolescentes. O que diz respeito à alimentação e exercício é a base do tratamento, não muda nada para os adultos, só lembrar nas crianças que o consumo de açúcares é muito importante, então a gente entender como é que está a alimentação em relação a açúcares e principalmente nas crianças as bebidas adoçadas com frutose, tá? Às vezes as adoçadas com frutose são uma verdadeira epidemia no Brasil, passam como alimentos super nutritivos e saudáveis, mas a gente sabe que estão intimamente ligadas ao desenvolvimento de doença hepática gordurosa. Quando aplicável, a gente tem que recomendar uma dieta hipocalórica. O padrão de dieta do Mediterrâneo, assim como para adultos, para crianças e adolescentes, também é o mais recomendado, e ficar muito atento a casos de insegurança alimentar. Os nossos pacientes têm que ser estimulados a fazer exercícios aeróbicos e de resistência, que eles sejam conjugados, os dois preferencialmente. E nos adolescentes, a gente tem que ter uma avaliação comportamental muito importante, com grande cuidado a sintomas de ansiedade, depressão nas crianças e adolescentes. E o que se fala muito hoje em dia é que a terapia alimentar e a terapia de mudança de estilo de vida tem que ser baseada na família e não só naquele adolescente. Lembrar que os suplementos alimentares eles não têm benefícios na doença hepática gordurosa, então ômega 3, curcumina, silimarina, vitamina D, probióticos não têm benefícios nessa doença. E que o que a gente tem de farmacoterapia para adultos, a gente ainda está um pouquinho atrás no que diz a respeito a crianças e adolescentes. Então, hoje, a gente tem agonistas de GLP-1 como a semaglutida, aprovada para uso em adolescentes, é, aprovada para uso em adultos com doença hepática gordurosa, mas para o manejo da doença hepática gordurosa, ela não está aprovada nos adolescentes, diferente da obesidade e do diabetes, que ela está aprovada nos adolescentes. Então, quando a finalidade é tratar a obesidade e diabetes, ok, mas se a gente tiver uma doença hepática gordurosa que esteja evoluindo com esteatohepatite e fibrose, que é a indicação da gente usar agonista de GLP-1,
Para esta indicação, a gente ainda não tem aprovação em bula para os adolescentes. Lembrar que cirurgia bariátrica ela pode ser pensada também na população de adolescente e quando que ela vai ser uma a gente vai querer muito pensar em cirurgia bariátrica dentro da doença hepática gordurosa, volto dizendo aquele paciente que estiver evoluindo mal com esteatohepatite e fibrose. Cravei aqui o meu tempo certinho, faltando 8 segundos. Devolvo aqui para vocês e espero ter Perfeito. ajudado. Maravilha, João. Estava agora vendo. Será que nós vamos precisar avisar? Não precisamos, está tudo perfeito. Obrigada. Estava ótimo. Aproveitar, gente, as nossas perguntas vão ser deixadas para o final, então, depois da aula da Maria Edna. E lembrando para quem está assistindo, para mandar as perguntas não pelo chat, que ele não está habilitado, mas pelo íconezinho do Q&A, que está ali com. Vai aparecer uma interrogaçãozinha aqui na base, tá? Do Zoom. Então, quem quiser já ir mandando as perguntas, pode ir mandando por ali. Então, vamos seguir com a nossa segunda palestrante da noite. Essa próxima aula vai falar sobre manejo da obesidade em adolescentes, farmacoterapia, estilo de vida e impacto metabólico. Nós temos um desafio também para Maria Edna Mello, queria agradecer a presença dela aqui conosco hoje, doutora em endocrinologia pela USP e médica assistente do grupo de obesidade e síndrome metabólica do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Por favor, Maria Edna. Boa noite a todos. Estão me escutando bem? E deixa eu ver a tela Escutamos, aqui. já está E entrando, a só tela está falta. ok? Perfeito. Pronto, então vou tentar manter. Boa noite a quem está acompanhando, para vocês também que estão aqui juntos no time. E é um esquenta de um congresso que já está bem quente, né? Que já pegou fogo, porque com esses dados é um sucesso tremendo. Então, eu vou falar sobre o manejo da obesidade em adolescentes. O título já foi falado, já foi apresentada. Essa é a minha tela de conflitos de interesse. E eu vou começar chamando a atenção. A Karen até sinalizou um pouco, o João Marcelo também, mas eu gosto de mostrar esse estudo, que é um estudo que foi apresentado no Congresso Europeu em 2024, que ele estima a expectativa de vida de acordo com o ZIMC. Então, vou começar de quem vive mais para quem vive menos. Então, o indivíduo que tem o equivalente a um ZIMC de 3,5 aos 45 anos de idade, então ele tem uma expectativa de vida de 56 anos. Se esse equivalente de 3,5 acontece aos 30 anos de idade, a expectativa de vida dele é de 50 anos. Quando a gente vai para esse grau de obesidade, lembrando, né, que o ZIC acima de mais um é excesso de peso, acima de mais dois é obesidade, acima de mais três é obesidade grave. Então, se esse ZIMC, ele de 3,5, ele está aos 18 anos, ele ocorre aos 18 anos, a expectativa de vida é de 43 anos. E se isso acontece aos 4 anos, então a expectativa de vida é de 39. Então, o impacto em termos de redução de expectativa e não menos de qualidade de vida é muito marcante da obesidade na infância e adolescência. Né? E isso acontece por quê? Isso acontece porque a obesidade ela está associada a mais de 200 comorbidades. O João Marcelo apresentou muito bem e nos atualizou sobre a doença hepática gordurosa, mas ela vai acometer, vai levar a prejuízos em qualquer um dos nossos sistemas, isso acontece de uma forma individual, né? E aí vamos começar a tratar esses pacientes, porque diante desse quadro tão danoso em termos de saúde e também de redução de expectativa de vida, a gente precisa tratar. E aí, como a mudança de estilo de vida é a base do tratamento, a gente vai começar pela mudança de estilo de vida, né? O guideline americano de 2023, que é o mais recente e mais completo que a gente tem, ele recomenda
que os programas para mudança de estilo de vida eles sejam intensivos, né? Então, a partir de 6 anos, a gente tem um bom nível de evidência para recomendar programas intensivos. E o que que é um programa intensivo? É semelhante ao que foi no Look Ahead, no DPP, que o DPP é o, digamos assim, é o carro-chefe de programas de mudança de estilo de vida, né? Intensivo. E o que a gente define como intensivo é ter pelo menos 26 horas num período de 3 a 12 meses. E é isso, o que está mais estabelecido para essa faixa etária é no formato presencial, baseado na família multicomponente, né? E o que que vai se falar nesses encontros, nessas visitas? Isso é muito importante, está bem definido. Na literatura, a gente não tem um programa tão bem elaborado e como a gente tem no DPP. O DPP tem os manuais para instrutores, tem o manual para o paciente, então o DPP ele é todo amarradinho e isso é muito importante quando o tema é obesidade, porque hoje está todo mundo tendo ideia para fazer qualquer coisa, para fazer tudo, então fica uma loucura e o risco de iatrogenia ele é muito elevado, não só pelo uso de medicamento, mas principalmente, mas também por abordagens psicológicas, nutricionais e até mesmo de atividade física, por quê? Porque as pessoas não estão capacitadas para o tratamento da obesidade em adulto e muito menos em crianças. Então, nesses programas, de uma forma geral, o que se recomenda é a redução das bebidas açucaradas, que já foi bem pontuado pelo João Marcelo, e tem vários motivos para isso. Eles usam o MyPlate como uma instrução geral para a composição do prato, recomendam e tentam viabilizar a prática de atividade física, porque não adianta só a gente recomendar, a gente tem que viabilizar, a gente tem que instrumentalizar o paciente para a prática de atividade física, pelo menos dentro daquilo que é possível. E não só reduzir a prática de atividade física, mas também reduzir o comportamento sedentário. Porque muitas vezes o paciente começa, ele vai agora começa a fazer exercício, ele vai fazer 2 horas de atividade física por semana e num dia só ele fica 7 horas sentado com o celular na mão. Então, nunca que a gente vai conseguir chegar a alcançar um benefício decorrente da atividade física, que, aliás, é extremamente importante para a saúde física, metabólica, mental, né? Mas para o efeito da atividade física na perda de peso, ele é baixo, né? Ele é baixo, então a gente tem que combinar isso com o paciente, não só na criança, mas adultos também. Por quê? Porque as pessoas começam a fazer e reduzem a atenção com a alimentação, que é o grande foco da, que é o grande foco do tratamento, né? Então, eles usam a dieta do semáforo, que é uma dieta que coloca alimentos do grupo vermelho, do grupo amarelo e do grupo verde, então aqueles de consumo mais liberado. E também eles usam essa estratégia que vem de um estudo do Kaiser Permanente, que é um uma operadora de saúde lá, que é o 5210, que são 5 porções de frutas, verduras e legumes, no máximo 2 horas de tela, 1 hora de atividade física e zero de bebida açucarada, tá? Eles falam quase zero, mas aí a gente pode zerar isso mesmo. Bem, a mudança de estilo de vida, né, para aquele paciente que tem uma obesidade leve, para aquele paciente que tem uma rotina de alimentação ruim, mas que não é hiperfágico, é uma abordagem que tende a funcionar em alguns casos, tá? Então, principalmente no programa intensivo. As orientações habituais, a gente vai ter uma redução aí de ZIMC em torno de 0,3 de ZIMC. Então, entre uma faixa e outra, uma curva e outra, então a redução é muito pequena. E muitos vão precisar de receber tratamento medicamentoso. O tratamento medicamentoso, ele não pode ser negligenciado. Os profissionais, eles precisam, não é empurrar, mas eles precisam orientar, e principalmente na criança e adolescente que tem hiperfagia, ele deve ser oferecido. Não na primeira consulta, mas aí a gente também tem que lembrar que muitas vezes a gente já é
quinta, a sexta, a oitava consulta. Então, a gente tem que levar isso em consideração, porque cada vez que eles entram num consultório médico ou de nutricionista e ele não perde peso, ou até ganha, ou volta a ganhar peso, isso é uma frustração, né? Então, eu vou falar alguns preceitos clássicos do tratamento da obesidade que a gente traz na Beso desde muito tempo. Então, o tratamento medicamentoso da obesidade, ele só é justificado quando associado à mudança de estilo de vida. Então, a pessoa vai receber um medicamento para ter menos fome, para comer menos e para comer melhor, porque se ela tem muito fome, a fome ela tem um mecanismo muito mais instintivo do que racional, então não tem como negociar com fome. O medicamento ele não cura a obesidade, então, quando suspenso, ocorre recidiva de peso, assim como qualquer outro medicamento de doença crônica. E ele deve ser feito sob supervisão médica. A gente sempre vai considerar o risco-benefício, isso não é diferente para outras doenças, e a gente só vai iniciar se ele for seguro para o paciente, né? Tem alguns erros clássicos no tratamento da obesidade, como o uso irracional de medicamentos, a generalização de prescrição. Nossa, esse medicamento é bom para uma, então é bom para todo mundo. Os abusos na comercialização de formulações manipuladas, isso é um clássico da nossa medicina, e eu não vislumbro, pelo contrário, o que a gente vê hoje é uma esculhambação cada vez pior disso. E a desvalorização do tratamento clássico, que tem que ter sim a dieta hipocalórica, tem que ter o aumento da atividade física e a modificação comportamental. O medicamento ideal, o medicamento útil, né, ele tem que mostrar efeito em reduzir peso e reduzir comorbidades, os efeitos colaterais. Eles idealmente não devem existir, mas se aparecer, ele tem que ser tolerável ou transitório. Tem que ter um mecanismo de ação conhecido, com eficácia e segurança mantidos em longo prazo. Isso a gente tem para todos os medicamentos que estão registrados para o tratamento da obesidade. A gente tem aqui um ponto importante que é o custo razoável, porque é uma doença crônica e mesmo na adolescência a gente não tem uma perspectiva de quando que a gente vai parar, se a gente vai parar. Então o tratamento ele precisa ser sustentável. Então não adianta prescrever um medicamento para 3 meses, 6 meses e depois a família não conseguir manter essa compra e interromper, porque a criança vai recidivar peso, isso vai ser muito frustrante, tá? Quais são os medicamentos aprovados aqui para obesidade? A gente tem a liraglutida e a semaglutida para a partir dos 12 anos. Outros medicamentos que a gente tem para obesidade, tizepatida, orlistat, sibutramina, metformina e topiramato. Tem estudo com todos, né? Tem estudos com todos. Então, eu vou trazer primeiramente da liraglutida. Estou trazendo esse estudo. A liraglutida é o medicamento que tem estudo em crianças menores, ou seja, a partir dos 6 anos, entre 6 e 12 anos. E o que a gente viu nesse estudo, que foi de final de 2024, é que a liraglutida foi levou a uma redução do ZIMC superior ao placebo. Então, a gente tem um bom resultado nessas crianças. Esse estudo ele acaba dando uma segurança maior para o uso de análogo nessa faixa etária, porque eu, particularmente, eu sempre tive dificuldade de prescrever a liraglutida para os pacientes, por quê? Porque é um análogo de uso diário, né? Os estudos com semaglutida, eles estão em andamento e tirzepatida a gente tem para diabetes. Eu não trouxe um estudo específico de semaglutida e nem de lira para adolescentes, por quê? Porque a gente já tem até meta-análise. E nessa meta-análise, aqui o que a gente observa é que isso aqui colocaram a exenatida, só para bagunçar aqui o efeito global, mas a gente vê que a liraglutida ela vai levar uma redução ali de 0,3, né? Em adolescente, o estudo com adolescente não foi um estudo tão bom. O estudo em criança ele mostra uma diferença ali de 0,04, né? 0,4, 0,6, mas a semaglutida ela reduz 1 ponto de ZIMC, tá? E esses estudos, eles são feitos em adolescentes ali, na faixa dos 13 anos, com mais de 3 entre 3 e pouquinho de ZIMC, 3,2 até 3,5, essa é a média de ZIMC. Então, a gente tem, dos análogos disponíveis, a semaglutida é que teve o maior impacto, né, na redução de peso.
O estudo com tizepatida em crianças acima de 10 anos para o tratamento de diabetes, ele foi publicado no final do ano passado. Então, a tizepatida ela foi utilizada até a dose de 5 e 10 miligramas. Essa terceira coluna aqui, eles fizeram juntaram as duas, juntaram os dois grupos, não sei por quê, só para atrapalhar o gráfico, mas está aqui. Então, a gente tem uma redução de 11% do IMC e 0,76 do ZIMC. E aqui as curvas de redução, né? Então, a gente tem uma redução de ZIMC importante, né, com a tisepatida, isso em crianças com DM2. Não falei de efeito colateral até agora, porque eu quis juntar todos. O que que a gente tem? Eu não tenho experiência de adolescente com desepatida. Agora, desde o ano passado, que a gente fica um pouco mais à vontade para tentar, de uma forma off-label. Mas a gente tem a semaglutida, que é uma medicação que já está aprovada para a faixa etária e tem muito mais tempo no mercado. Então, a gente tem um tempo de farmacovigilância muito maior e isso deixa muito mais confortável para prescrever. Mas o que chama atenção nesses estudos e na prática também é que quando a gente vai olhar os efeitos colaterais, principalmente os gastrointestinais, eles são muito mais comuns. Os gastrointestinais, mais especificamente, na faixa etária pediátrica. Então, por exemplo, vômito, que é o azulzinho, a gente tem aqui em adultos em torno de 8%, chega em torno a 35% na adolescência. Tá? Então, tem que ficar muito atento com isso, porque precisa orientar os pacientes para ter uma dieta mais leve, para não comer um volume tão grande, para não comer tanta gordura e principalmente para não comer muito rápido, tem que mastigar, tá? E já deixar lá o antiemético e às vezes até um inibidor de bomba de prótons para poder ele tolerar no início, depois isso acomoda. A constipação também é um pouco mais comum na infância e adolescência, então aqui do lado esquerdo a gente tem os dados de adulto e aqui à direita tem os dados de adolescentes, tá? Diarreia, também bem mais comum, se adulto fica em torno de 10, a gente vai para mais de 20 nos adolescentes. E náusea, a gente tá aqui, não tem a linha laranja, o pontilhado laranja, mas a gente vê que nos adultos a gente não ultrapassa 40 e nas crianças a gente ultrapassa, tá? Mas o vômito é o que chama mais atenção e o que acaba incomodando mais. A diarreia eles ajustam rapidinho, tá? Então, em termos de efeitos colaterais, é isso. Para os medicamentos que são mais comuns e que vão ser possíveis para o uso para a maioria da população, o que que a gente tem? Na maioria dos nossos consultórios, quando a criança chega, ela já vem usando metformina, né? Porque é a mão que as pessoas acabam tendo mais, ficam mais à vontade para prescrever. Tem estudo? Tem. Alguns mostram redução de peso, outros são meio neutros, né? Mas você tem uma redução ali de IMC, de ponto de IMC de 1,35, que é quase o dobro do que a gente observa com o Orlistat. O Orlistat é muito legal, a ideia, mas assim, não tem ação central. E a obesidade, como todo mundo diz, é uma coisa da cabeça, toda a regulação do apetite é no sistema nervoso central. Então, se o medicamento não tem ação no sistema nervoso central, é, ele não vai ter um resultado tão expressivo. O uso de Orlistat em adolescente precisa combinar muito, mas antes de combinar, precisa avaliar a característica do adolescente, porque se ele tem hiperfagia, se tem compulsão alimentar, se ele tem muita dificuldade de controle de alimentação, não vamos prescrever, porque a gente vai fazer iatrogenia, porque essa criança, esse adolescente, ele vai ter mais diarreia, tá? A sibutramina aqui a sibutramina e o orlistat são as medicações com o maior número de adolescentes estudados, tá? Então, se vocês forem lembrarem lá, a gente tinha 300 e pouquinho, acho menos 300 e pouquinhos pacientes que fizeram uso de análogo, aqui a gente tem quase 400 ou mais de 400 que fizeram uso de orlistat. Não está em bula, tem bastante estudo e com uma redução de IMC bem significativa. Essa tela, né, que é uma revisão da Cochrane, mostrando que
o abandono, né, de uso de medicamento por efeito colateral. Então, com metformina a gente não tem, com orlistat a gente tem uma tendência e com sibutramina também a gente não tem, tá? Então, selecionando bem o paciente, de acordo com as características, a gente pode tentar o uso off-label, que é muito comum na pediatria, nessa faixa etária. Topiramato, que acaba sendo um coringa em muitas ocasiões, os estudos são todos retrospectivos, todos relacionados a experiências dos serviços, né? E com eficácia. A gente tem bastante experiência com topiramato no Hospital das Clínicas, tanto em adulto quanto em criança, e os resultados geralmente são bons, né? Só lembrando, então, a redução de ZIMC de um ponto é daqui para cá, de 0,2 é quase um quinto disso, 0,3 é um pouquinho menos que um terço. Então, a mudança na curva é pequena, né? Mas mesmo pequenas mudanças, a gente já vai ter um resultado metabólico importante. Então, esse aqui é um estudo que avaliou indivíduos que tiveram uma intervenção de mudança de estilo de vida. Então, os que perderam, não é só fazer a intervenção, é fazer a intervenção e perder peso. Então, aqueles que perdem peso, eles têm uma diminuição de pressão, sistólica, diastólica, até de LDL, aumento de HDL, redução importante de triglicéridos, redução de insulina e, consequentemente, de Roma e até mesmo de glicemia. Então, a partir de 0,2 de redução de ZIMC, a gente já tem um impacto metabólico importante e, claro, que quanto maior a redução do ZIMC, a gente vai ter um maior impacto metabólico, né? Então, e para finalizar, em resumo, né, não é em resumo, acho que é mais para finalizar mesmo, acho que sobre cuidar dessa população, é uma população que necessita de um acolhimento diferenciado. Então, se a gente não estiver preparado para fazer esse acolhimento, a gente encaminha, a gente não receba, porque a gente vai causar danos a esse paciente. É importante escutar, é importante usar palavras respeitosas, ter muita atenção com a palavra e também com o olhar, tá? Não se responsabiliza a criança e nem família. Quando a gente está fazendo isso, a gente está a gente deixou de estudar, porque se a gente estudar mais um pouquinho, a gente vai ver que não dá para responsabilizar ninguém por obesidade, né? É tudo consequência de um sistema e de uma biologia que predispõe, e não se culpa uma pessoa por ter uma biologia. E não vamos esquecer que essa criança, ela é uma criança que ela é maltratada em todos os ambientes da sociedade, tá? Então, no nosso consultório, no nosso serviço, ela tem que ser respeitada e tem que ser cuidada adequadamente. E aí eu agradeço a vocês. Ó, 2 minutos, ó, a gente foi bem. Perfeita, Deixa eu só, obrigada. deixa eu parar aqui. Maravilhosas apresentações. É, realmente, acho que vocês trouxeram um panorama e alguns aspectos extremamente interessantes. E eu vou começar até fazendo um comentário aqui com a Edna, porque eu me senti particularmente assim, um pouco tocada, assim. Lá no IED a gente tem um ambulatório já que a gente chama de Metaped, que é exatamente das nossas crianças com obesidade e disfunções metabólicas e distúrbios metabólicos. A gente já tem mais de 200 crianças e a gente vem discutindo muito essa questão, né, do tratamento. E essa dificuldade, Edna, da casa. Porque a nossa experiência, por exemplo, a gente consegue internar algumas crianças, elas perdem às vezes 5, 10, 15 quilos internadas. Mas assim, a primeira dificuldade é você conseguir tirar a criança da escola e deixar ela internada por uma perda de peso. Aí você devolve para casa e ela reganha tudo. E aí, quando você falou, né, eu queria entender, eu queria a sua experiência, né? Como vocês costumam orientar esse trabalho da casa? Porque você colocou algumas medidas que a gente pode, mas assim, eu estou falando de paciente de SUS, né? Pensando na maior Sim. população do Brasil, que sim, é grande, uma boa parte, né, de baixa renda, que, que compra os alimentos errados, que não tem as informações, assim, como é que você tem vivido essa experiência da casa, né? Que você mostrou ali que tem que ser um tratamento de longo prazo. E aí, falando também de medicação, né? A gente está num mês aqui dentro da SBEM, por exemplo, a gente está com uma campanha de acesso, né? Assim, apoiando o acesso já.
para as medicações de obesidade, e você, inclusive, faz parte da comissão, né, de relações institucionais, você é do Advocacy das Bem. Então, assim, da Beso também. Então, assim, o que que você tem para trazer para a gente, assim, do que como é que tá essa luta e como é que é as suas orientações, sua vivência da casa, né, para essa população, esse Ó, grupo, né, específico. é muito desafiador, Karen, porque tem algumas situações que em alguns pacientes do SUS eles vão comer aquilo que eles têm acesso, que eles recebem. E assim, a inflação de ultraprocessado, ela é cada vez mais baixa e a inflação dos alimentos in natura e minimamente processado é cada vez mais alta. Então, só comparando fruta e refrigerante, a diferença de inflação é 43 das frutas é 43% maior. Então, como é que você vai falar para aquela mãe, que às vezes é mãe solo, para ela comprar fruta que ela não vai conseguir? Então, não tem como fazer essa orientação, né? Então, o que a gente orienta é aquilo que é possível. Então, o que que é possível aquela família fazer? E aí a gente pega na mão daquela família e segue aquilo. O que dá para fazer se faz, o que não dá para fazer não se faz, porque não tem como ser feito, né? A gente acaba medicando mesmo que o paciente ele não tenha a melhor alimentação, porque às vezes é melhor comer menos aquilo que não presta do que continuar comendo muito, né? Às vezes o ideal a gente não vai conseguir atingir, né? A gente tem como institucionalmente há anos, né? Brigado através de documentos, se organizando e pressionando para melhorias na alimentação das escolas, para redução das bebidas açucaradas. Então, entrou no imposto seletivo, e aí é uma briga muito grande. Eu convoco todos vocês para fazerem parte dessa briga, porque não é um problema. Isolado longe da gente, né? Porque muita gente próximo da gente tem obesidade, e esse é o lema da campanha, porque o problema são 8 bilhões de razões para agir, por quê? Porque todo mundo tem um amor ou um amor próximo que tem obesidade, isso vai sofrer muito. Então, a gente tem essas estratégias de prevenção, mas é muito desafiador, porque o lobby da indústria alimentícia ele é gigantesco e é muito eficiente, né? Não é só que é grande, é eficiente, e a gente não tem essa estrutura toda. Com relação aos medicamentos, a gente também tem um desafio muito grande, porque o primeiro dossiê para a incorporação de medicamentos para a Conitec, quem submeteu foi a gente, né? Foi a ABES em 2019 para incorporar a sibutramina. Então, e é um desafio. É um desafio por quê? Porque a ideia acaba sendo muito a do que o presidente falou na semana passada, que é inaceitável, né? Tira, assim, na hora, e eu faço uma crítica muito grande, porque na hora de tirar foto e fazer campanha com a mulher negra periférica, ela vai ficar bem na foto, mas na hora de cuidar adequadamente, no mínimo ter respeito pela condição, sai uma frase de levanta, né, o pi do sofá e vai fazer uma caminhada, e caminhada nem emagrecer, emagrece, né? Então, isso aí é muito desrespeitoso, magoa, é muito humilhante. E isso é algo que a gente tem que falar mesmo, seja quem for, e a gente tem que continuar brigando. Mas a expectativa em termos de governo federal ela é bem baixa, em governos estaduais e municipais a gente tem uma esperança maior. E aí, assim, não adianta só ter, tem que saber como é que está fazendo, né? Porque agora, que é época de eleição, É, Mas a Karen trouxe um assunto que pega muito todos nós que estamos lidando com a assistência SUS, que é essa discrepância, né? Essa dissociação. Então, realmente é o paciente mais vulnerável, que tem menos acesso à comida saudável. Quem faz feira sabe que é o preço da feira atualmente. E a gente tem essa escassez de recursos de opções de tratamento para que a gente. E isso é exponenciado, é maior ainda para a faixa etária da adolescência, porque se a gente está falando, isso tudo é para entrar tratamentos para o adulto.
ou seja, a gente ainda está engatinhando mais para essa fase de adolescência. E a adolescência a gente tem as coisas normais da adolescência, que já são difíceis, de controle de impulso, de seguir uma rotina. Então, realmente, eu acho que a mesa de hoje ela é bem desafiadora, né? E eu queria aproveitar e trazer uma pergunta para o João também, em relação a essa parte dos adolescentes. De uma forma geral, na prática, tá, João, para ti, paciente com adolescente, tu trouxe ali os fatores de risco gestacionais, de parto e tal. Uh, Qual é aquele adolescente que tu vai investir mais nessa investigação? Com esse, um adolescente com obesidade? Tá, Carolina, legal. Estou super feliz de estar ouvindo aqui tanta coisa interessante, tô aprendendo a beça. Quando que a gente vai pensar em diagnósticos diferenciais dentro do contexto da doença hepática gordurosa no adolescente? Primeiro de tudo, aquele paciente que tem enzimas hepáticas persistentemente altas. Então, esse paciente a gente precisa pensar que ele pode ter uma outra doença. Eu sempre falo nas minhas aulas, para os meus alunos. É, a gente tem que lembrar que doenças de alta prevalência elas vão coexistir com várias outras doenças. Então, quando a gente está falando de uma doença que acomete 40% da população adulta, ou talvez 25% dos adolescentes, ela vai coexistir com doenças raras, ela vai coexistir com doenças de prevalência intermediária. Então, a gente não pode se satisfazer de ter um paciente com enzima hepática aumentada, ele tem gordura no fígado e a gente fazer uma associação. Isso é por conta da gordura no fígado, tá? Então, talvez seja a mensagem principal, mas obviamente quando a gente achar um paciente que tenha outros comemorativos, né? Então, tem alguma coisa para a gente pensar numa lipodistrofia, a gente vai fazer aquele exame físico completo do paciente. Quando ele tenha outras manifestações em outros órgãos e sistemas, aí a gente pode pensar que talvez aquela doença hepática gordurosa ela esteja no contexto de uma doença genética, por exemplo. Mas sempre que a gente tiver aumento das enzimas hepáticas, a gente tem um protocolo de investigação de doenças hepáticas que inclui desde as sorologias para hepatites virais, pesquisa de hepatite autoimune, nas crianças e nos adultos também, pesquisa de doença de Wilson, deficiência de alfa-1 e outras doenças que são doenças que causam aumento de enzimas hepáticas. Então, acho que a dica de ouro é o aumento de enzimas hepáticas e também aqueles pacientes que tenham outros comemorativos, e vou acrescentar uma terceira aqui, aqueles pacientes que estejam desenvolvendo fibrose. Então, aquele paciente que já no adolescente a gente pode se sentir seguro de falar em elastografia, é aquele paciente que fez uma elastografia, que a rigidez do fígado está alta, e esse aí precisa de uma investigação mais profunda. João, deixa eu te perguntar uma coisa que eu fiquei assim, eu não captei muito bem. A gente não usa o FIB nos adolescentes? Por Não que que usa, o né? FIB, uma das variáveis é a idade? Então, nos dois extremos, no paciente de muita idade, ele vai ter, tanto que a gente tem um ponto de corte especial para pacientes com mais de 65 anos, mas mesmo assim, se você tem um paciente de 80 anos, ele está superestimado, e se você tem um paciente de 11 anos de idade, ele está subestimado. Então, o FIB4 na população pediátrica, ele pode estar subestimado. A gente tem uma perguntinha aqui Isso. então foi do Vitório Serafim, agradecendo as palestras e perguntando quais estratégias têm maior evidência para melhorar a adesão em adolescentes, especialmente considerando a influência familiar e fatores psicossociais. Para ti, Maria Edna, o que que você avalia no dia a dia? Olha, de evidência, evidência mesmo. Antes a gente tinha a entrevista motivacional, né? Então, a entrevista motivacional ficou muitos anos assim como um marco. E mais recentemente saiu um estudo muito grande que botou a entrevista motivacional como um fator até de risco para aumento de ZIMC. Então, estratégia assim de evidência, não, uma evidência boa não tem, até porque se tivesse aí era um pouco mais fácil, né? O que a gente observa é que as recomendações mais simples, elas são mais fáceis de serem construídas, né? Então, às vezes a criança, o adolescente, ou até mesmo adulto, quando passa no nutricionista que recebe um monte de informação, não fica nada. Mas se você amarra uma, duas informações e a cada visita, a cada consulta, você vai
reavaliando se aquilo funcionou ou trocando estratégia, se deu certo, você vai para outra etapa, né? Você vai para outro desafio da mudança de estilo de vida. Então, você vai construindo um hábito saudável aos poucos, né? Mas as recomendações, o que a gente observa é que elas precisam ser muito diretas. Então, assim, uma recomendação clássica que eu dou é o que não é para ser comido, não é para se ter em casa aí, ponto. Ah, mas fulano gosta, ciclano gosta, não. Isso deixa para a festa, porque aí na festa todo mundo come feliz, mas no dia a dia isso é inegociável. As bebidas, né, as calorias líquidas, elas são um desafio. Elas são um desafio, é muito comum e a qualidade das calorias líquidas é assim, é terrível. E caloria líquida, eu costumo falar assim, eu só olha, o pessoal, não, mas eu não tomo refrigerante, é só suco. Eu disse, mas suco nem é de Deus. Deus deu a fruta e o dente para você mastigar. Então, deu água, leite, água de coco. Aí a água você pode tomar com gás, sem gás, saborizada, com limão, limão espremido, limão em rodela, e aí vai. E aí você tenta tirar isso. Tem alguns pacientes que têm muita dificuldade, aí a gente deixa o suquinho de limão ou maracujá. Mas isso são pontos para você ir construindo, né? A gente na Liga, a gente tem uma equipe de nutrição que é uma equipe de excelência, né? Que que está há anos, que trabalha há anos só com obesidade, pessoal que foi construído na casa, então fica muito mais fácil para fazer essa orientação. Então a gente tem uma divisão boa de trabalho lá. Uhum. Maravilha, gente. Você vai Acho deixar que mais, Carol? Vai ter que a encerrar. Você gente vai vai ter que acabar. encerrar. Vou te deixar encerrar, cara. Não, eu queria perguntar se eles têm algumas considerações também finais aí, bem rapidinhas aí, papum dos dois, assim, importante. O que o João aí deixa pra gente de mensagem, assim? Eu quero só dizer que eu aprendi demais hoje, adoro participar dos eventos, aprender. Maria Edna, parabéns pela tua didática. E mensagem, só lembrem do fígado, o fígado é importante. Ele é resiliente, mas às vezes ele sofre calado e a gente tem que fazer diagnóstico precoce. Não, e até na criança, né? Que a gente acha que a criança não vai ter problema de fígado, que nem do adulto, né? Exato. Realmente. Maria Edna. Também quero agradecer ao João Marcelo, porque me atualizou aí da nova diretriz que eu não tinha visto ainda, então foi ótimo para mim, aprendi também. E eu acho que a mensagem que eu deixo, Karen e demais colegas, é assim: preste atenção no comportamento alimentar da criança para respeitar o limite daquela criança na orientação. Porque se a criança ela é muito hiperfágica e às vezes isso vem do berço, e ela não vai conseguir ser aderente nunca. Porque com fome você não negocia. A criança sem fome ela vai precisar comer. Ah, não, mas ela não vai mais repetir. Ela não repete. Não existe isso de não repetir se tem fome. Se tem fome, vai precisar repetir. Então, é preciso controlar a fome. Então, se a criança, se o adolescente, se ele tem hiperfagia, a hiperfagia é uma característica individual na maioria das vezes, e isso a gente não a gente não modifica com conversa, né? E nem com orientação. E não tem estratégia psicológica para mudar a nossa sinalização hipotalâmica e do sistema límbico, né? Então, é importante dar ferramentas, mas o paciente hiperfágico avalie direitinho, converse com a família, não fique em inércia terapêutica. E eu queria dizer assim, minha mensagem talvez seja que eu não sou endocrinologista pediátrica, assim, passei, né, obviamente, na minha formação, hoje em dia atuo mais com adulto, mas eu acho que é um compromisso nosso também de falar para os nossos pacientes adultos sobre o que eles têm que fazer em casa com seus filhos, né? Esse é o nosso compromisso com o mundo, né? A gente tem um compromisso de educar, de cuidar. Então, também é nosso papel também questionar sobre como está o seu filho dentro de casa, como é que está essa harmonia dentro de casa. A gente trata de vários pacientes obesos, né, com obesidade, no nosso consultório, e às vezes a gente não pergunta como é que está o ambiente dos outros ao redor dentro da casa. A gente só olha para ele, né? E sabe que talvez isso se perpetue, existem várias dificuldades e desafios, e a gente pode talvez ajudar, em paralelo também, ele ajudar o filho, né? Ou a filha. Então, eu queria agradecer.
a comissão científica, a comissão organizadora do Endosul por essa oportunidade de estar aqui. Obrigada, Carol. Obrigada, Edna. Obrigada, João. Foi um prazer estar com vocês hoje. Carol, para você então agora. Então tá, gente, mais uma vez obrigada por todo mundo que acompanhou com a gente. Depois vai ficar disponível também no YouTube para assistir, em especial aos meus três colegas que estão aqui dividindo a mesa comigo. Muito obrigada e nos vemos mês que vem no próximo Esquenta. Tchau, tchau. Boa Boa Tchau, boa noite. noite. noite a todo mundo, bom Tchau. descanso. Obrigada, você Tchau, também. Tchau, tchau. tchau.